E ali eu estava com 70 quilos, eu acho que era em outubro. E agora eu estou com 66, a última pesagem. A tua abordagem e o aprendizado que eu tive contigo, que eu fui tendo, né? Eu tenho 58 anos, então eu morei sempre em Porto Alegre, desde a adolescência, ali, com 17, 18 anos, que eu comecei a luta contra a balança. Então, assim, nessa fase ali, 17, 18 anos, né, há 40 anos atrás, eu pesava mais ou menos 56, 57 quilos e acabei ganhando alguns quilos e fiquei, eu acho que com 61 quilos, e eu fui no médico, porque eu pensei assim, a minha mãe já era obesa, eu tinha várias tias obesas, então eu fui no médico e na época eu me lembro, eu nunca vou esquecer, ele receitou bife, ovo e salada. Então era assim, porque eu tomava milkshake, eu comia doce, eu comia de tudo, né? E era uma dieta bastante restritiva. E daí, logo, assim, não sei, talvez um mês eu já tinha emagrecido 5 quilos e voltei aos 55, 56 quilos que eu pesava. Só que daí, para quem sabe o que é o efeito sanfona, sabe que quando a gente faz uma dieta restritiva, a gente emagrece e logo depois começa a voltar em todos aqueles quilos. A gente não elimina os quilos, né? A gente perde, depois acha de volta e ainda acrescenta mais alguns a conta. Então foi isso que me aconteceu, né? Na adolescência, então eu comecei a ganhar peso e sempre nessa de emagrecer, engordar. E sabe que eu estava pensando sobre isso, sobre a minha história alimentar, e eu me lembrei assim que na adolescência a gente ia para Atlântida, que é uma praia aqui do litoral gaúcho, a gente alugava casa lá, e junto com uma outra tia e primos e tal. Então o nosso programa da tarde era ir na Lia Mar, que é uma confeitaria que existe até hoje, e a gente ia se entupir de doces e salgados. Não era assim comer um docinho, comer uma empadinha, não, a gente comia um monte e chegava em Porto Alegre, de volta depois do veraneio, com 4, 5 quilos a mais. E para nós isso era normal, era uma praxe, assim. E sempre voltando, assim, dos veraneios com vários quilos a mais. Porque daí eu comia mais, fazia menos exercício e depois voltava e tinha que emagrecer, né? Porque daí eu já chegava em março e voltava, então, ao esquema de me cuidar. Eu fiz todos os tipos de dieta, eu tenho todos os livros de dieta que tu possa imaginar, do Dr. Atkins, a dieta das frutas, a Beverly Hills. E com 24 anos eu estava pesando 64 quilos e eu estava bem, assim, eu estava bem elegante, né? Vestido de noiva, bem, assim, não tinha barriga. Eu sempre tive cintura fina, coxa grossa, típica mulher brasileira, digamos. Mas estava muito bem, assim, com o meu peso. Tá. Daí depois, com 64 anos, a gente casou e já começou, assim, a engordar um pouco mais. E daí, então, eu fui engordando ao longo do tempo. E quando eu fui ter os meus filhos, com 30 anos, eu tive o primeiro filho. Variei 30 quilos durante as 3 gravidezes, assim, de começar com 56 e ir até os 86, nessa base de 30 quilos. E durante a minha vida fora a gravidez, na base de 16 quilos, eu variei, assim. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Bom, daí nos partos, o que acontecia? Eu engordava esse monte de quilos e eu voltei ao peso. Eu voltei ao peso normal. Então, assim, na verdade, problema de saúde, eu tive mais sorte do que juízo, né, Carol? Porque, assim, eu engordava tudo isso, eu emagrecia e eu conseguia, de uma forma ou de outra, ir levando, assim, de uma forma saudável, entre aspas, porque os exames perfeitos, nunca tive alteração, nunca tive triglicerídeos elevados, a glicose tudo perfeito, colesterol tudo sempre bem, assim, porque eu sempre me alimentei mais ou menos bem, assim, com saladas e arroz, feijão, assim, uma comida mais saudável. Mas teve a fase que eu comia muito industrializado, inclusive nutricionistas que eu fui que me mandavam comprar lanchinhos e eu não tinha essa crítica, assim, essa percepção de que isso aí ia detonar minha saúde. Eu comecei a fazer longas caminhadas e aí eu consegui evoluir para corrida. E daí participei de corridas de rua, até no Ministério Público, na associação do MP com os colegas e tal. Que legal. Participei até de uma meia maratona do servidor público e fazia corridas de 5, 6 quilômetros. Daí eu fui no médico que, por sorte, ele me disse assim, olha, Marta, pra tu poder correr, e a mulher, de um modo geral, é obrigada a fazer depois dos 40 musculação, porque para manter a massa magra e manter a massa óssea, né? Porque sabia que para prevenir a osteoporose, a osteopenia, essas coisas, era importante não só a alimentação, mas assim, a atividade física mais vigorosa e tal. E eu queria correr. Eu emagrecia e engordava e corria. Ou seja, me lesionei, fui no médico, eu me senti tão humilhada nesse médico, ele disse assim para mim, Marta, assim, ó, eu fiz um anti-exame, ele disse assim, não, tu não tem nada, só overuse. E eu disse assim, mas o que é overuse? Nunca ouvi falar nesse troço. Não, é que tu tá com um sobrepeso considerável para quem quer fazer essas atividades tão intensas como tu quer. Então tu vai ter que diminuir suas atividades físicas porque tu não vai aguentar, tua estrutura não vai aguentar. Ai, daí eu me senti tão assim, porque eu achava que eu tava assim, eu tô bem, né? Tô com 50 anos, tô correndo, mas na verdade eu podia não ter problemas físicos, né? Alterações em exames e tal. Laboratoriais. Né? Mas a psique, a cabeça,
assim, fica detonada, porque tu nunca sabe. Sabe o que eu senti, assim, que eu acho importante dizer aqui para as pessoas, que eu não sei se alguém fez essa abordagem que eu vou fazer, mas assim, de nunca saber como é que eu vou estar daqui a 2 ou 3 meses. Daí eu fiquei 5 anos indo nessa Nutri. O peso mais baixo que eu cheguei com ela nesses 5 anos foi 71,5. E só que eu comecei a engordar. Quando eu me aposentei e fui lançar meu livro na Feira do Livro, tem umas fotos assim que eu não podia ver, porque eu já estava com 77 de novo, já estava indo para quase os 80, sabe? E daí eu estava lá ainda, né? E quando eu cheguei aos 73,5, eu fiz plástica, porque eu pensei assim, acabou, não tenho mais chance de emagrecer, tô com 57 anos, já tava, né, 56, 57, e eu achei assim, menopausa, já tô na menopausa, tenho hipotireoidismo, tô no Synthroid 100 microgramas, que é o único remédio que eu tomo, e não vou mais emagrecer, então eu fiz plástica, fiz abdominoplastia, fiz lipoaspiração no corpo inteiro, isso em 2018, em maio eu fiz, e em junho, Carol, eu tava super bem, com 71,5, plastificada, muito bem, só que daí eu comecei a engordar. De 2018 até 2021 eu fui engordando. Em 2021, em junho, eu desisti de nutricionista. Eu tava com 74,5 já, pós-plástica. Eu cheguei a ver as fotos, me dava vontade de chorar, assim, de ver como eu tinha ficado depois da plástica e depois como é que... Porque aquela cintura ficou desse tamanho, né? Só que o quadril do 104, sei lá que eu tava, foi pro 115, 118, nem sei, sabe? Então fica aquela coisa desproporcional. É uma tristeza. Bom, e eu fui na casa da Verbena, pro Rio de Janeiro, passar 5 dias com ela. Quando eu cheguei na casa da Verbena, eu disse, não, mas o que tu fez, criatura? Ela disse, PF, Carol Borghese. O que é esse tal de PF? Daí ela foi me mostrar, Carol, o teu vídeo indo no supermercado, mostrando o rótulo dos alimentos, e me mostrou, eu fico arrepiada, assim, de tão emocionada que eu fico dessa descoberta que eu fiz vendo a Verbena 10 quilos mais magra. Em 8 meses ela emagreceu 10 quilos. Então, como eu fiquei na casa da Verbena, eu disse, Verbena, eu vou fazer a mesma coisa que tu faz. Eu vou fazer frescobol. Então, todos os dias eu jogava frescobol e seguia a alimentação dela. E daí a Verbena tem uma balança de bioimpedância. Daí eu subi na balança. E a última vez que eu fui na Nutri, eu tava com 74,5. Quando eu subi na balança, depois desses 5 dias com a Verbena, de spa, eu tava com 73,5. Daí eu já tava feliz, assim. E a balança me deu 40 e poucos anos pela minha estrutura corporal. Então, eu achei incrível, assim, a tua abordagem e o aprendizado que eu tive contigo, que eu fui tendo, né? Daí eu já entrei na fila de espera pro PF. Eu pensei, vou ser a primeira a me inscrever. Daí quando, dia 20 de setembro, Carol, eu fui me pesar lá, eu tava em Atlântida, botei para despertar, como eu falei, 15 para 5, fui das primeiras e fui me pesar. Daí eu tava com 72 quilos. Então, só de te seguir, de ter aprendido lá com a Verbena no Rio e de ter seguido durante o mês de julho, agosto e até o dia 20 de setembro, eu já tinha emagrecido 1,5 kg. Então, eu já tava com 72 quilos quando eu entrei no PF. Bom, daí assim, tu liberava os conteúdos, eu já era assim... A primeira ali a assistir, anotar, fazer resumo, e tudo eu ia implementando. Aprendi a fazer o teu tempero, o tempero da Carol, arroz, feijão. Eu nem gostava de ir no supermercado, eu não gostava de cozinhar. Aprendi a gostar de fazer leite, faço leite vegetal. Adotei castanhas, que eu adoro, e eu comia de entrada do churrasco, castanha de caju, e não me permitia comer no dia porque eu achava que engordava. Não comia. Calórico, né? Gordura boa, coitada da gordura boa, leva a fama, o abacate, né? Que eu amava desde criança, creme de abacate. Agora eu faço abacate com chia. No dia da praça eu tava com 70 e eu botei um vestidinho de malha todo justo e fui posar. E ali eu tava com 70 quilos, eu acho que era em outubro. E agora eu estou com 66, a última pesagem. Hara-hatibu, comendo devagarinho, né? As frutinhas e tal. Depois eu vou para meus bolinhos que eu adoro. Até rabanada eu comi.